Senhor, dia 25 de maio de 2018, mais uma vez o inusitado programa Pulando a Cerca, que não tem pauta, não tem roteiro, muito menos censura. É com a vida. Fale, Ignacio Boca de Trombone! Falou! Alô, atenção! Vamos receber Pulando a Cerca. Cobriu de lona é circo e descobriu, você já sabe. É com nós aqui. A parada é nossa hoje. Vamos nessa nossa nova vibe de hoje, que é uma vibe que já vem de uns 3 programas, continuando aqui com o Daniel, sem pauta, sem censura, sem roteiro, pulando a cerca. Isso, Inácio Boca de Trombone! É a nossa apresentação inusitada. Olha só, por que pular a cerca? Por cima, pelo meio, por baixo. Porque a gente vê o outro lado. O outro lado não tem sacanagem, não tem corrupção, tem saúde, educação, justiça, cultura, lazer. Isso que esse país precisa há 518 anos. Não essa coisa complicada que a gente está vivendo. Olha só, o apresentador do programa sou eu, Daniel Suturianço, médico. Aliás, o único apresentador do mundo que já teve AVC, acidente vascular cerebral, continua no ar. Olha só, e AVC é a doença que mais mata no Brasil e no mundo. Então, vamos convidar mais uma vez uma fração sempre importante do país que há 518 anos vive pulando a cerca. O nosso convidado hoje é um simpaticíssimo, gostosíssimo, educadíssimo, cultíssimo, advocadíssimo. Vamos convidar o doutor André Barros, da Comissão de Direitos Humanos da OAB do Rio de Janeiro. Vem pular a cerca! Doutor André, olha o doutor André. Olha, opa! Isso, pulou. Licença. Olha só, grande. Bom dia, boa tarde, boa noite. Aliás, boa noite. todo advogado entra de paletó e gravata. Por quê, hein? Não, a gravata agora estamos tentando tirar. É porque nós somos um país colonizado e a gente copia a roupa dos países colonizadores. Isso. E aqui é um calor desgraçado e a gente com esse terno. E aí, quando está muito quente, os advogados, promotores, juízes ficam cheios de doença de pele. Porque é uma roupa que não condiz com o nosso clima. Então parece que o advogado tem uma alergia. Porque um calor, tudo de terno, num país com 40 graus, é uma roupa que não é adequada ao clima do Brasil. Pois é, vários juízes, vários promotores, vários advogados têm alergia à democracia. Com certeza, com certeza. Eu não disse todos, eu disse vários. Tanto que no Brasil o promotor, que é quem acusa, ele fica ao lado do juiz. E o advogado ou o defensor público que defende fica lá embaixo. Para a democracia, para a justiça melhorar no Brasil, o promotor deveria descer e ficar embaixo como os advogados. E a tragédia ainda é que os meios de comunicação, as novelas, que no Brasil tem uma história, porque as pessoas no Brasil não sabem muito bem a diferença entre a novela e a própria realidade, muitas pessoas
se envolvem tanto com a novela que acham que aquilo ali é até a realidade. E as novelas brasileiras, quando mostram julgamentos, vários deles, elas colocam no formato da justiça americana, onde fica a acusação de um lado e a defesa do outro no mesmo andar, né? Na mesma altura. E o juiz sozinho em cima. Então eles mostram como se isso fosse a justiça do Brasil. Isso não é verdade, isso é mentira. A justiça no Brasil, o juiz fica no meio, o promotor fica do lado do juiz, que é quem acusa. O promotor deveria ficar lá embaixo, né? Ao lado do advogado. Então isso é uma luta importante, que isso tem que ser mudado. O promotor no Brasil tem que sair do lado do juiz. Exatamente. Mas, ô André, vamos falar num assunto também interessante. A repressão. A repressão. Na comunidade. E sempre na comunidade, a repressão. Eu até quero aproveitar esse seu programa, que é um programa muito bem produzido, um programa onde a gente tem liberdade, e até a minha mulher pediu para eu falar hoje que nós fazemos 23 anos de casado, a minha companheira, minha mulher, a mãe dos meus filhos, e eu falei para ela que nem ia falar isso porque eu quero aproveitar esse programa magnífico. E para a gente ir direto no assunto, assim como os advogados gostam de dizer, no nogórdio da questão, no cerne da questão, para falar de repressão, a gente tem que falar única e exclusivamente sobre a venda de maconha e outras substâncias tornadas ilícitas na favela. Quer dizer, esse é o assunto, para a gente concentrar o assunto, porque essa que é a questão. Por quê? Porque as substâncias, as drogas ilícitas, elas são consumidas, vendidas e compradas em todos os lugares do estado do Rio de Janeiro. Mas a repressão do sistema policial, ela está concentrada nas favelas, no varejo, onde moram os negros e os pobres. A repressão só existe ali. Então, isso já é algo que a gente tem que pensar. E nós temos que pensar pelo seguinte, existe uma história. O Estado brasileiro ele é completamente ausente onde moram os negros e os pobres. Quer dizer, depois da abolição da escravidão, os negros não ganharam um palmo de terra. Então, vários que já buscavam a liberdade estavam em quilombos, em morros, na parte alta da cidade. Depois da abolição da escravidão, foram para esses lugares, inclusive porque foram expulsos das regiões planas da cidade. Então, subiram os morros. O Estado nunca esteve lá. Quer dizer, nos morros existem milhões de pessoas na miséria, falta de saneamento básico, e aí sem acesso à escola, à saúde. Quer dizer, o morro onde moram os negros e os pobres é um completamente abandonado pelo Estado. A única repartição do Estado que sempre chegou no morro foi a polícia. A polícia é a única repartição do Estado que sempre chegou no morro para reprimir. E para ela poder reprimir, ela tem que ter todo um discurso de criminalização. E a polícia reprimia antigamente, obviamente não, mas assim, a função era reprimir a cultura dos negros, então reprimia a capoeira, reprimia o samba, ouvia um batuque, a polícia subia. Umbanda, candomblé. Sabe que tem um museu dentro da polícia onde se pegou toda a cultura de Umbanda em candomblé. E eles não querem devolver esses objetos históricos e religiosos para que se possa fazer um museu das religiões afro-brasileiras, afrodescendentes, como quiser chamar. Isso está apreendido no que eles chamam de Museu da Polícia, inclusive. E todos querem Mas a questão é o seguinte,
quer dizer, no Brasil, a polícia sempre entrou para reprimir só os negros e pobres, a cultura dos negros e pobres. E aí houve depois uma descriminalização da capoeira, das religiões afro-brasileiras, mas eles descriminalizaram isso, essas condutas, porque a capoeiragem era criminalizada, as religiões afro-brasileiras criminalizadas. Eles descriminalizaram isso e só criminalizaram uma conduta que fazia parte da cultura dos negros, que era o consumo de maconha. Mas olha só, André, a capoeira, quando os negros, os descendentes afro, foram para a guerra do Paraguai, quando voltaram da guerra, que foi um morticínio boçal, a retirada da Laguna foi começou com 200 mil soldados, chegou a 25 mil. Mas quando eles voltaram para o Rio, a capoeira era o Estado pegou os soldados que voltaram, soldados, agora soldados, e com capoeira, e adotou isso na polícia. A história da polícia no Brasil, ela primeiro é formada pelos capitães do mato. Exatamente. Que não interessavam mais os fazendeiros. E depois, obviamente, capoeiristas também foram agregar a polícia brasileira. Mas esses que vieram da Guerra do Paraguai, eles, obviamente, também a maioria foi subir o morro para buscar a liberdade e a sua moradia. Mas, seguindo na questão da repressão da polícia, no morro, a justificativa era a perseguição, a criminalização da maconha. Em 1940, é descriminalizada a Umbanda, a capoeiragem já tinha sido descriminalizada também, mas se criminaliza o uso de droga. E é o artigo 281 do Código Penal, que o Bezerra da Silva, inclusive, canta, tem vários sambas do Bezerra da Silva sobre esse artigo, o artigo 281. Então, aí se criminaliza o consumo de drogas, e só existia no morro maconha. Então, com a criminalização da maconha, a justificativa da criminalização, a polícia só subia o morro para reprimir o consumo de maconha, aqueles que vendiam maconha. Então, nos morros e a maconha era o quê? Era a droga do pobre, era a droga do negro. Era chamado, inclusive, o ópio do pobre. Eles eram essa conduta, essa substância que era um preconceito racista e classista, quer dizer, a droga do pobre. A classe média, a classe alta, ela não consumia maconha, ela consumia cocaína, inclusive perto das áreas de prostituição, que havia ali venda de cocaína. Nos morros, propriamente dito, só maconha. Então, e ela era a droga do pobre. Então, nós temos no Brasil, sobre a venda do varejo nas favelas, duas histórias. A história da venda da maconha, que vai até 1980, tanto que o nome é boca de fumo, vapor, porque tudo é relacionado à maconha. A partir dos anos 80, entra o cartel da cocaína. Então, são duas histórias, a criminalização da maconha e a criminalização da cocaína. Por isso que, se a gente quer falar sobre repressão no Brasil, a gente tem que falar sobre a única repressão que existe. O BOP, por exemplo, é uma parte da polícia onde ela só faz incursões policiais na favela. Eles foram criados só para isso. Eles não reprimem sequer a parte da distribuição de toneladas, porque isso chega em toneladas. O BOP só entra na favela. E até quem vai na ponta também da polícia também são, na maioria, jovens negros e pobres, que são encaminhados para a favela pelos comandantes, que normalmente, inclusive, são brancos,
Muitas vezes, algumas vezes tem negros, mas o comando normalmente é branco de classe média. E também quem manda a polícia lá é o judiciário, o Ministério Público, composto também de brancos de classe média, da elite. Mas quem vai na ponta são jovens negros e pobres da polícia. E eles não têm nenhuma consideração por eles. Eles só têm consideração quando eles morrem, e aí eles vão no enterro e fazem lá uma homenagem com tiros, bandas e bandeiras, mas se eles tivessem a mínima consideração, eles deveriam, inclusive, mandar, quando eles fazem essas incursões, no mínimo uma ambulância. Porque eles dizem que são eles que falam que estão em guerra. Numa guerra, você tem que mandar, no mínimo, um médico. Né? Até a luta armada em Cuba, tinha lá o Che Guevara, que era médico, para ajudar. Então, no mínimo, você tem que mandar um médico. Então, eles mandam os jovens, a polícia manda esses jovens negros e pobres para incursões onde eles não sabem para onde vão, sem objetivo nenhum, e sem, inclusive, médico e acompanhamento de médico. O meu celular está desligado. Acompanhamento de médico. E eles vão para reprimir, obviamente, só a venda no varejo na favela realizada por jovens negros e pobres. Então, se a gente quiser discutir no Brasil a questão da repressão, a gente tem que começar a discutir a legalização, é o começo, que eu acho, a legalização da venda da maconha na favela. Por quê? Porque os Estados Unidos hoje, ele não discute mais se vai legalizar a maconha. Os Estados Unidos é um país imperialista que domina historicamente, as convenções de repressão às drogas na história do mundo. Então, é os Estados Unidos que dá a direção da repressão à droga no mundo. Então, os Estados Unidos, ele é que reprime a maconha, cocaína, ópio, tudo isso no mundo inteiro. E eles, lá agora, 2018, eles não discutem se vai legalizar a maconha. Eles discutem lá como vai legalizar a maconha. Então, os economistas fazem esse debate profundamente e nós, aqui no Brasil, temos que começar a discutir como nós vamos legalizar a maconha no Brasil. Por quê? Porque só falta acontecer o seguinte, a gente importar maconha dos Estados Unidos, ou porque medicamentos à base de substâncias de maconha já estão sendo importados, já tem importadoras, a Farmausa, por exemplo, já está em Volta Redonda, outras empresas multinacionais. Então só falta no Brasil a gente importar maconha, um país cheio de terra, sol, água, e mandar bala no morro onde vivem os negros e pobres, porque eles estão vendendo maconha. Então a gente tem que começar. Porque só existe uma política para essa questão da repressão. É comprar mais armas, mais fuzis. O governo está disponibilizando aí 40 bilhões do BNDES. Eles estão comprando mais fuzis e mais armas para entrar onde moram os negros e pobres, mandando bala. Essas incursões são realizadas em horários escolares, quando os pais, as mães estão levando seus filhos para o colégio. No horário da volta do fim da creche, por exemplo, às 5 horas da tarde, a polícia entra ao lado da creche mandando bala. O morro cheio de gente, quer dizer, as favelas, a gente tem que dizer o seguinte, que as pessoas, a mídia coloca a favela como se a favela fosse um lugar de guerra, porque a classe média branca, ela não conhece a favela, não entra na favela. Eu conheço as favelas, já fui em várias favelas. E é importante dizer o seguinte, é das favelas, das ruelas da favela, por exemplo, que sai a música mais maravilhosa do Brasil, cantada no mundo inteiro, que é o samba. Então a favela não é um lugar de violência, ela não é um lugar triste. A tristeza da favela é a falta de saneamento básico. A tristeza da favela é a falta de política social. E a polícia o Estado só entra na favela com a polícia mandando bala. Então nós temos que começar a debater uma outra política de segurança pública, porque todos eles, inclusive, todos os comandantes, delegados, secretários, todos eles chamam de política de enxuga-gelo. Eles mesmos falam isso. Na minha opinião, não é uma política de enxuga-gelo. Isso é uma política histórica
de segurança pública racista de Estado. E a criminalização da maconha faz parte dessa política racista de Estado. Então nós temos que começar, por quê? O que é que nós estamos vendo com a legalização da maconha nos Estados Unidos e em vários outros países? Trata-se de um mercado milionário, bilionário. O mercado não é algumas pessoas comprando, o mercado é uma coisa consolidada, você já tem milhões de pessoas. A cerveja é um mercado. Como é que você vai acabar com o mercado? Tem milhões de pessoas consumindo cerveja. Cerveja faz mal à saúde, mas tem milhões, como é que você vai acabar com o mercado desse? O açúcar é uma droga. O café é uma droga, só que é um mercado, são milhões de pessoas comprando, milhões de pessoas vendendo. A maconha é um mercado, Então, nós temos que um mercado milionário, bilionário, e esses milhões que são vendidos de maconha nas favelas, diz que na Rocinha, o NEM da Rocinha disse que na Rocinha vende o lucro é de 15 milhões por ano, deve ser muito mais. Esses milhões, essas pessoas que vendem no varejo na favela, jovens, negros, que não tiveram sequer acesso ao ensino fundamental, não são eles que lavam esses milhões, não são eles que lavam esses milhões no mercado financeiro, no mercado imobiliário, no mercado de compra e venda de armas e munições. Quer dizer, esses milhões não ficam nas favelas. Eu não conheço um milionário na favela. Então, por isso que eu estou colocando, nós temos que debater no Rio de Janeiro, em todos os lugares do Rio de Janeiro, bares, na Assembleia Legislativa, nas escolas, nas universidades, o papo tem que ser o seguinte: como nós vamos legalizar a venda da maconha na favela, para que esses milhões fiquem na favela? Porque esses milhões não ficam na favela. Como uma proposta inicial de redução da violência. Por exemplo, até o próprio cara do tráfico, que está no tráfico armado, se ele ali na favela tivesse uma substância que fosse lícita, que ele pudesse vender sem armas, porque quando é legal, você não precisa mais de tanto armamento. Porque o armamento é feito para quê? Para proteger o produto. Porque como o produto é ilegal, poucos podem vendê-lo, poucos têm acesso a esse produto para vender, e esse produto se torna caro e raro, e o armamento existe para proteger o produto. Quando o produto se torna legal, você ainda precisa até de um segurança, os bares, né? Os bares tem pessoal que vende cerveja, tem lá os seguranças para proteger o dinheiro do bar, mas é só uma segurança. Então, a legalização da maconha na favela poderia ser, uma proposta que a gente tem que debater, um início de redução da violência na favela. Quer dizer, esses garotos que estão no mercado armado teriam, inclusive, a oportunidade de ter acesso ao mercado legal, vender maconha desarmado. E esses milhões poderiam ficar na favela. É óbvio que isso não vai resolver a gravíssima situação social do Brasil. Porque o Brasil tem milhões de pessoas na miséria, inclusive na favela, né? Milhões de pessoas estão na miséria na favela. E, quer dizer, é uma situação social muito difícil de reverter no Brasil. Mas a descriminalização da venda da maconha na favela, ela poderia ser uma outra política para começar a reduzir toda essa violência. Porque eu perdi o fio da meada só lembrando o seguinte: o que significa isso? Nós temos uma fila da morte. Porque esses garotos, eles entram nesse tráfico armado com 14 anos e vivem no máximo até 24, 25 anos. E quando um morre, tem uns 100 para entrar no lugar dele. Então, isso, na realidade, é a fila da morte. São milhares, milhões de garotos morrendo nessa guerra imbecil, nessa guerra racista. Então, por isso que eu acho que o debate, se a gente quer falar sobre repressão, sobre segurança pública, sobre violência,
o debate tem que ser concentrado na venda de substâncias ilícitas na favela. Por quê? Porque o Estado só reprime ali. E o debate tem que ser... O debate, na realidade, se a gente não quer enxugar gelo no debate também, porque senão ele vai começar a falar no Rio de Janeiro sobre violência em geral, e é tudo uma mentira, porque a repressão só está no varejo da favela. Se a gente quer debater realmente a questão de segurança, a gente tem que debater somente, porque só isso é que existe, a repressão em cima de jovens negros e pobres nas favelas. E a legalização da maconha seria uma proposta diferente para começar a redução dessa violência. André, você tem razão no que você está colocando, mas a sociedade, através da OAB em geral, coloca a Marcha da Maconha no Rio, aqui em Niterói, hoje é dia 26. Até a propaganda. Amanhã, dia 26, vai ser a Marcha da Maconha de Niterói. Vai sair do terminal rodoviário na Praça do Araribóia, concentração 2h20, saída às 4h20. E vai para a Zona Sul. Ele vai na direção da UF, ali então, beirando... Pois é, então, a Marcha da Maconha é eu acho que é uma cooptação da classe média com a Marcha da Maconha a favor e cooptar a classe média que usa de uma forma moralista, não pode. A resolução disso é a legalização. Então, onde vai ser a Marcha da Maconha em Niterói? Aqui, quase na Barca, no centro, e sai. Então, a classe média também tem interesse nisso, porque, bem ou mal, tinha uma posição moralista, mas usa. Para fora, não. Para dentro, sim. Então, a classe média, na Marcha da Maconha no Rio, foi na Zona Sul. A Zona Sul tem interesse, já que a Marcha da Maconha, e cada vez tem mais gente participando, tem interesse de se computar essa legalização, além do que a medicação com a maconha hoje é importante. Epilepsia, etc. Não, acusam mesmo a Marcha da Maconha de ser um movimento de maconheiro que quer fumar maconha. Também é. Mas também é de mães que querem o uso da maconha para fins medicinais, para os seus filhos. Mas a Marcha da Maconha, falam isso para reduzir um pouco a importância da Marcha da Maconha. A Marcha da Maconha, ela é um movimento importantíssimo, porque, inclusive, é o único movimento social no país garantido por 2 decisões judiciais do Supremo Tribunal Federal. Uma na DPF 187 e outra na ADI 4274, que a gente ganhou por 8-0 e 9-0. Então, nós somos o único movimento social no país garantido e protegido por 2 decisões do Supremo Tribunal Federal, que foram em 2011. Então, a partir da Marcha da Maconha, é que se pôde falar sobre maconha no Brasil. Porque antes, se você falasse maconha, eles diziam que era crime de apologia. Se você vestisse uma camisa com uma folha da maconha, a pessoa era presa, as camisas eram confiscadas de loja, um negócio completamente absurdo. Então, isso só pode acontecer hoje, só está acontecendo hoje, graças à Marcha da Maconha. E a Marcha da Maconha, na realidade, ela não ocorre só na Zona Sul. Ela ocorre também no Rio de Janeiro, em São Gonçalo está marcada a Marcha da Maconha, em Nova Iguaçu, em vários locais. Mas a Marcha da Maconha, se fosse um movimento só de Zona Sul, já teria também a sua grandeza. Por quê? Porque a repressão na Zona Sul é muito pequena. Então, é quase nenhuma a rigor. Então, até essas pessoas nem teriam interesse em fazer uma Marcha da Maconha.
E por isso que hoje nós estamos... Então veja a importância da Marcha da Maconha. E hoje a Marcha da Maconha, o lema da Marcha da Maconha no Rio de Janeiro é intervenção militar, não. O Rio precisa de legalização. E vai ter, inclusive, no dia 9 de junho, a Marcha das Favelas pela legalização, que vai sair da favela de Manguinhos às 2 horas é a concentração e sai 4h20 na direção da Mangueira. Vai passar pelo Jacarezinho e vai na direção da Mangueira. No dia 9 de junho vai ser a Marcha das Favelas pela legalização. Por quê? Porque nós queremos o debate da legalização das drogas, da venda das drogas em geral, e eu, particularmente, defendo publicamente que a gente comece a debater a venda da maconha na favela, como uma forma, inclusive, de reparação social. Por quê? Como você falou, os brancos de classe média só vão fumar maconha realmente no Brasil nos anos 60, com a questão das liberdades, da contracultura, da influência do rock americano, inglês, com o movimento hippie. Tudo isso influencia e a classe média passa a fumar maconha nos anos 60. Até ali era uma droga de pobre, dos negros. Era de forma preconceituosa colocada dessa maneira. Então, agora que o mundo vive um processo de legalização da maconha, que foi uma resistência dos negros, que agora que o mundo está vendo que é um mercado de milhões, os Estados Unidos, repetindo, 49 senadores democratas são a favor da legalização da maconha nos Estados Unidos. E parece que já a metade dos republicanos também. Só não adiantou ainda por causa do Trump, que o Trump é um conservador total. Mas a maconha nos Estados Unidos está nesse processo. Então, nós temos que, no Brasil, debater a legalização da venda da maconha. Por quê? Porque, senão, a injustiça social que nós estamos vendo que pode acontecer, e nós já estamos nos adiantando e denunciando, a grande injustiça será se o Brasil legalizar a venda da maconha e a favela não poder vender maconha. Porque é onde a resistência da venda da maconha foi na favela. Como eu falei, sobre a questão da repressão às drogas, tem duas histórias. A maconha, que vai até 1980, nas bocas de fumo, e depois a venda da cocaína nos morros também, depois de 1980. Hoje se vende maconha, cocaína e se diz, inclusive, que se vende mais maconha, muito mais maconha. Então, a grande injustiça histórica vai ser, mais uma vez, no Brasil, vai acontecer. Quer dizer, a reparação social. A reparação social. Quer dizer, na escravidão, foram os negros que construíram as riquezas do Brasil. Já até cantei uma vez aqui, né? Isso nem sou eu que estou cantando, é a Mangueira, né? Será que já é a liberdade ou isso foi tudo ilusão? Então, foram os negros que construíram as riquezas do Brasil na cana-de-açúcar, no minério, no café, e depois da abolição da escravidão, eles não ganharam um palmo de terra, não tiveram a menor reparação social. E agora, na questão da maconha, se nós não debatermos isso, essa injustiça vai se repetir. Por quê? Porque é uma plantinha, é uma bobagem, é remédio, inclusive, eu já vi o que é remédio, e ela vai ser legalizada, e quem sempre foi a vítima dessa repressão? Só os negros e pobres nas favelas, na venda do varejo, só eles que foram as vítimas. Os brancos de classe média não, os ricos não, pelo contrário, os ricos são os milionários é que lavam essa grana toda, né? Os negros vão ser proibidos de vender maconha na favela? Quer dizer, a legalização da maconha no Brasil, a nossa luta agora é pela legalização da venda da maconha na favela. E que esses milhões fiquem na favela. Para, inclusive, é tanto dinheiro, porque é um mercado tão grande, mercado bilionário, que esse dinheiro
esse capital pode, inclusive, ser usado na erradicação da falta absoluta de saneamento básico. Quer dizer, isso é a miséria, porque, como eu falei, a pobreza, nós temos a pobreza em vários países do mundo, na Europa, nos Estados Unidos. A pobreza, se você tiver uma educação pública de qualidade, uma saúde de qualidade, um saneamento básico de qualidade, lugares públicos, como o Rio de Janeiro tem praia, você já tem uma vida, mesmo pobre, já vai ter uma vida, às vezes até, o cara do samba, né? Tem cara do samba, ele vive mais feliz que um milionário. Está cheio de milionário infeliz aí, né? Mas na pobreza você ainda consegue viver uma vida com dignidade, com certa dignidade, se você tiver educação pública de qualidade, saúde, saneamento básico. Na miséria isso é impossível. E a miséria, o Brasil é um país com milhões de miseráveis. A miséria não acontece na França, na Inglaterra, nos Estados Unidos. Lá tem até pobreza, mas a miséria não. Aqui não, aqui é miséria. Miséria são pessoas que vivem por dia com menos de R$5, com menos de R$10. Quer dizer, isso aqui é uma tragédia social. É uma tragédia social. Portanto, eu entendo que a legalização da maconha, ela como uma questão de mínima reparação social contra um Estado que só reprimiu com a polícia onde moram os negros e pobres, a legalização da maconha, a legalização da venda da maconha nas favelas é uma questão de justiça social no Brasil. É uma mínima reparação social. Quer dizer, essa que é a nossa luta. Vai ser um absurdo no Brasil se a maconha for legalizada, a venda da maconha, e a favela não poder agora desfrutar desse dinheiro, André, desses milhões de capital. André, você está falando que a legalização da maconha, colocado na favela, reorganiza a questão social, pelo menos. Mas se não for legalizado a maconha na favela, onde seria? No asfalto na Zona Sul. Quer dizer, vai se vender maconha. Eu acho até o seguinte, os coffee shops, que já tem vários coffee shops no Brasil, mas eles ainda não podem vender maconha. Eles vendem todos os acessórios para fumar a maconha, seda, bong, um monte de coisa. Isso já tem no Brasil. E a legalização da maconha, a grande injustiça no Brasil vai ser isso. Quer dizer, os coffee shops vão poder vender, como antigamente só os boticários. Antigamente os boticários podiam vender maconha no Brasil. Antes de 1830, os boticários vendiam maconha. Então isso seria uma grande injustiça no Brasil. Quer dizer, a classe média, empresas que já estão aqui com medicamentos à base de maconha, quer dizer, eles podendo vender à vontade, e a favela, que é a história da venda da maconha, que é a resistência, que é a história da venda da maconha, sendo proibida de vender maconha. Então, essa injustiça social, nós da Marcha da Maconha já estamos nos antecipando. Esse debate tem que acontecer na favela, inclusive. Nós queremos, colocando aqui esse assunto, que as pessoas da favela pensem nisso, que entrem nesse debate. Por isso que vai ser muito importante, no dia 9 de junho, a Marcha das Favelas pela Legalização. Porque esse debate tem que acontecer na favela. E ele interessa a todo o Rio de Janeiro, porque nós estamos aqui no Rio de Janeiro, todo mundo no estado do Rio de Janeiro, nós estamos aqui num tiroteio absurdo, milhares de pessoas sendo atingidas por balas, crianças, senhores, que estão dentro da sua própria casa, à tarde, sendo atingidos por balas que eles chamam perdidas, mas não são perdidas, porque elas só atingem a favela, só atingem os negros e pobres na favela. Quando atinge um apartamento de um edifício próximo à favela, vira notícia de jornal. Agora, na favela, não. Então, a gente tem que começar a debater essa proposta como uma proposta de política de segurança pública. Então, olha só,
se proibindo de legalizar a maconha na favela, o capital vai tomar tudo isso na coffee shop, mercado, na Zona Sul, qualquer lugar. O capital não tem pata nem ideologia. Então, você tem razão. Se legalizar a maconha, o Estado toma conta. E colocar o coffee shop na favela. Sim, claro. Já tem um, inclusive, é o Estufa, na favela do Jacarezinho. Já tem lá um coffee shop, o Estufa. Não sei como, assim, não sei, eu não tenho a receita, não sei como seria isso na favela. Isso é uma discussão que nós temos que começar, é isso que eu estou falando. Porque você levanta esse debate, as pessoas têm medo de levantar esse debate com medo de serem acusadas de traficantes também. E eu quero até, o programa terminando, dizer o seguinte, que nós podemos debater isso. Isso é garantido pelo Supremo Tribunal Federal e pela Constituição, a liberdade de consciência, a liberdade de pensamento, a liberdade de debater a mudança de uma lei. Isso é permitido, nós somos garantidos pela Constituição. Então você pode debater esse assunto. Não só pode, como deve. Não é criminalizado, não é proibido debater a legalização da venda da maconha na favela, de forma nenhuma. Esse, inclusive, o debate, porque a repressão só existe aí. O debate tem que ser concentrado aí. O Ministério Público tem que parar de denunciar pobre e começar a fazer coisas mais importantes no país, como denunciar realmente os milionários que combinam os preços de licitações de remédios nos hospitais. O Ministério Público deve ser um órgão para fiscalizar o assalto ao Estado que os milionários fazem no Brasil. O Ministério Público só fica denunciando pobre. 70% das pessoas presas no Brasil por tráfico de maconha, por exemplo, eles estavam sozinhos, desarmados, sem armas, com menos de 100 gramas de maconha. Quer dizer, não são esses os traficantes. Eles estão prendendo usuários e escravos do tráfico como traficantes. Porque, obviamente, isso é um mercado milionário. Isso é lavado em banco. Esses bilhões são lavados em banco. Estamos aí já no final desse grande programa, né, Daniel? Pulando a cerca. Bom, então a legalização é um fato importante na perspectiva do país. A legalização e a questão do terror na favela, que é imposto pela mídia, e a pacificação da favela ou comunidade, pacificação, quanto à legalização da venda na maconha. É um começo. É a pacificação. Isso é um movimento muito maior que se pensa, não é só para maconheiro. Também para os maconheiros. Sim, a gente fala, também né? Mas a classe média, não, pensa só. Então, a tua contribuição hoje no Pulando a Cerca foi importantíssima. Além da legalização, a pacificação. O conjunto o conjunto é o Brasil que vive na comunidade, na favela, e tem 70% da população foi absolutamente discriminada por várias razões. Então, vou dar parabéns ao doutor André Barros, na Comissão de Direitos Humanos da OAB. Parabéns pela tua disposição
pela legalização na maconha. Parabéns. Eu que agradeço. Muito E obrigado. vamos terminar cantando. 1, 2, 3. Maconha. Outra vez. Isso. Pô, legalização. Legalização. 1, 2, Valeu. 3, 4, 5 mil. Queremos a legalização da maconha no Brasil. Isso. Valeu.